Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui mais uma entrevista do canal Dialética na Periferia, Arte e Movimento. Nós estamos trazendo hoje aqui uma cantora maranhense muito talentosa, a Tássia, uma jovem que nasceu aqui em São Luís, no bairro da Liberdade, tem 34 anos, né, Tássia? Uma cantora maranhense de muito talento. Ela se apresentou em vários lugares aqui nesse estado. E a gente vai bater esse papo aqui com ela e com o grande violonista também aqui maranhense, né? Joy. O Joy, daqui a pouco também vai dar uma palhinha aqui no nosso canal, vai falar alguma coisa, sobre a sua experiência. Mas me diz aqui, querida, como é que é nascer na Liberdade e se transformar numa artista, numa cantora de muito talento aqui em São Luís do Maranhão e no Brasil? Assim, para mim, nascer na Liberdade significa, na verdade, a minha base, né, de vida e história mesmo. Eu nasci na Rua do Boi de Leonardo, sou uma neta de coração dele, uma das tantas netas que ele tem, inclusive, de sangue. E a Liberdade é um bairro muito cultural, então eu cresci ouvindo, né, literalmente as zabumbas do meu avô. E aí a vivência na sede, a vivência com a vizinhança, que todo mundo acaba respirando e respeitando muito aquele lugar, né, tem aquele lugar como referência. E todo mundo esperava que quando eu fosse, eu sempre quis ser artista, sempre quis ser cantora. Eu tava lembrando, minha prima tava lembrando disso outro dia. Ela, Tássia, tu lembra que eu queria ser jogadora de vôlei, que tu disse que sempre queria ser cantora desde criancinha. Mas me diz aqui, né? Isso é muito bom tu dizer que sempre quis. Mas eu não lembrava. Mas quando é que tu realmente descobriste essa história? Pois é, eu não sabia que eu queria mesmo cantar e tal. Eu queria tocar. Eu fui mas aprender. Pelo que eu vi, tu também dá umas dedilhadas aqui, deve tocar, deve cantar, né? Eu canto e toco mal, eu toco muito mal. Não sou uma violonista confiável, mas eu queria tocar. E aí eu entrei numa escola de música, que até inclusive é um professor querido, assim, Joãozinho, lá da Raimundo Corrêa, tudo ali muito perto, né? Raimundo Corrêa ali na Bom Milagre. Sim, eu conheço. É mais próximo ali da Casa Inglesa, antiga Casa Inglesa, né? Perto da Conceição, da igreja da Conceição. E aí lá eu aprendi a tocar violão e ele disse, olha, tu não és violonista. Ele já estava me dizendo que eu não era uma violonista confiável. Ele disse que eu era cantora. Olha, você é cantora. Aí eu comecei a cantar em bar, não sei o que, muito cedo. Antes dos 16 anos eu já estava na noite, né? Mas a Liberdade, eu acho que todo mundo, quando eu disse assim, eu vou ser cantora, vou ser artista. Só, eita, vai ter influência ali do boi, vai ter... E não teve, né? Eu gosto de ouvir, aquilo faz parte da minha vida, faz parte da minha formação como pessoa, mas não é uma influência musical na minha carreira, assim, não é? Eu não canto bumba boi, eu não canto... Embora tenha coisas que me emocionem muito, né? Na época eu não... Aí eu apareci como uma promessa da nova MPB, não sei o que, aquelas coisas todas. Mas se a gente for ver, às vezes o local, esse momento que a gente constrói a nossa identidade, né? A musicalidade, ela também, né? Ela vai ressoar dentro do nosso ser, mesmo que a gente não, por exemplo, não canta boi, mas esse ritmo, essa cantoria, toda essa manifestação artística do local que você está vivendo, né? A flor da sensibilidade. Justamente, você termina forjando toda uma performance musical, né? Artística. Me preparou muito pro sereno também, viver na rua de Leó, porque a gente acordava 4 da manhã para esperar o boi chegar. A gente ficava ansioso, porque o boi chegava e era muito bonito. Eles vindo de alguma apresentação e eles desembocavam na sede, né, para guardar os instrumentos, mas eles vinham dançando de onde o ônibus os deixava e subiam a rua, né, com os instrumentos e todo mundo, as índias. Meu sonho era ser índia do boi, meu pai nunca deixou. De usar aquele chapéu com aquela peruca branca. Tem umas coisas que são interessantes. Hoje, a nossa diferença de idade é gigantesca, né? Apesar de você ter 34 anos, né, uma garota ainda,
Mas, por exemplo, meu pai ele dizia que antigamente nós tínhamos boi, que os bois eram bem maiores, que onde os mioulos brincavam dentro de um, era um boi grande. Ele dizia depois que os boizinhos foram diminuindo, né? Verdade. Na quantidade de bois que existiu aqui em São Luís, né? E é interessante, mas como é que essa tradição, né, ela vai marcar a gente em toda a nossa... Tudo faz parte, acho que é do DNA do maranhense, né? Por exemplo, o tambor de crioula, que é uma identidade também nossa, né? Mas, por exemplo, ele, na minha formação, eu não sei se na sua, ele não foi tão presente quanto o Bumba Boi. Não posso falar, porque... Quanto o Bumba Boi. Hoje você ouve muito mais, você tem muito mais pessoas, muito mais grupos de tambor de crioula do que, por exemplo, quando eu era criança. O tambor faz parte da minha vida também, porque tem o boi de Leonardo. O boi também o tambor é muito famoso também. Que tinha na época Mestre Felipe, Mestre Leonardo, todos tinham tambores muito famosos, né? Na época, então, o tambor tem o tambor de lua, tem o tambor de sábado de aleluia, que era sempre meu aniversário era sempre perto, eu adorava, porque a rua ficava em festa, né? Vinha gente da cidade inteira, e eu, inclusive, lá no tambor de sábado, gente, lindo, o tambor de sábado de aleluia de Leonardo, aquela rua lotada de gringo, de gente de tudo quanto é lugar, pra ver aquele tambor e tal. E o pessoal falava, mas isso faz muita zoada. Gente, quando a gente chegou, o boi já estava lá. A gente aqui não devia ter ido se incomodasse, né? Então a gente se acostumou com aquilo, com a festa, né? A radiola de seresta, de reggae, era na porta lá de casa. É verdade. Na morte do boi, que tinha um festejo longo. E as pessoas conversavam até muito mais na porta, né? Isso, Hoje a gente ficava na porta lá. Quase não está nem conversando. Até nos bairros, às vezes, ainda tem um pouco dessa tradição. Mas em alguns conjuntos habitacionais, por exemplo, de São Luís, é normal, você né? não vê mais as pessoas sentadas conversando, né? Nos bairros, ainda, por exemplo, Liberdade, tu ainda encontra pessoas batendo papo na porta e tal. Mas me diz aqui, uma coisa que a gente gostaria de saber muito, né? Como é ser uma cantora em São Luís do Maranhão? Como é ser uma cantora, uma artista nesse nosso país de grandes dificuldades para a grande classe trabalhadora? Como é que você consegue lidar com tudo isso? Tá? Nesse momento de dificuldade geral, que não é só para artistas, não é só para... Está todo mundo... Não estamos no mesmo barco, claro, né? Porque tem uns que estão no iate, tem uns que estão numa jangadazinha, tem uns que tem só uma boia, né? E tem uns que não tem nem a boia, né? Exatamente, estão simplesmente se afogando. São muitos que não tem nem a boia, né? Nem a boia. Então, assim... E a boia, no seu sentido mais exatamente. Amplo, né? Aquela boia que a gente bota pra dentro. Pra dentro, sem nada. Eu, assim, sempre consegui ganhar dinheiro com o que eu faço, né? É uma coisa que acho que fez diferenciou na época de outros artistas, porque eu não tinha uma outra fonte de renda, não tenho ainda, uma outra fonte de renda sem ser a música, e escolher isso é muito difícil, e para uma mulher é mais difícil ainda, porque o meio musical é machista, é majoritariamente masculino, né? A gente, por exemplo, é muito difícil tocar com uma musicista. Uma pessoa que toca algum instrumento que seja mulher. É uma coisa difícil. Mas em contrapartida, nós temos muitas cantoras. Muitas. No Brasil, aqui no Maranhão. O Brasil é um país de cantoras, né? É um país de cantoras. Mas a gente vê que às vezes os instrumentistas, os musicistas, geralmente são homens, né? Exatamente. E aqui não é diferente essa realidade. Isso também eu acho que vem toda uma tradição que tu já falou sobre a questão do machismo, dessa posição do homem nessa sociedade. Né? De dizer que mas antigamente até pro homem era ruim, né? O instrumento era coisa de vagabundo, que era... Sem dúvida alguma, sempre foi marginalizado. No entanto, né? Tocar um piano, não, era coisa de aristocrata. Sim. Né? De por exemplo, na própria Grécia Antiga, as mulheres não podiam participar de nada. Então os atores que faziam papéis às vezes femininos,
meninos eram homens, Eram porque as homens, mulheres não não tinham podiam. inserção. Então, esse modelo ele vem se perpetuando. Com certeza. As mulheres já avançaram, a gente, Uhum. significativamente em muitos, né, em muitos locais da nossa sociedade. Hoje nós temos mulheres que já foram até presidente da República, prefeitas, deputadas, mas ainda é uma fatia muito pequena, né, e que precisa de ainda muita luta para que essa questão de uma sociedade machista atrasada seja superada, né? Mais igualitária, né? Eu, assim, como mulher, já passei situações, claro, né? Graças a Deus, hoje eu vi. Gente, é uma coisa. A eleição de 2018, ela fez um bem enorme. Primeiro, porque eu adoro estar do lado dos que perderam, né? A gente, assim, porra, que bom que a gente perdeu. Caraca, porque, gente, quem ganhou, meu Deus. É né? Não tem nem. Não posso falar palavrão, adjetivar, né? Isso. E aí o que acontece? Eu consegui, inclusive, hoje eu tenho o privilégio. Gente, eu não toco com bolsominion. Desculpa aí, amigos músicos bolsominion. Não toco com vocês, não chamarei vocês para tocar comigo. E digo isso de boa. Hoje a gente consegue, né, Joy? A gente consegue. Aí a gente fez uma panela. A gente fez uma panela de gente que não é escrota. Sabe por quê? Porque eu também estou me protegendo. De eu não passar por situações abusivas. Porque, olha, acredite, todas as vezes que eu sofri discriminação e abuso como mulher por ser artista, foram de homens dessa... Não por coincidência. Não é... Gente, não, pelo amor de Deus. Tem um técnico de som aí que eu... Gente do céu, eu saio, me botam em grupos agora, negócio de articulação, pra retomada de atividades, pra... Eu sou... uma mulher num grupo de 140 homens. Para você ver como artista, continua, mulher, né? Mulher cantora. Como é que continua essa Eu questão? fiquei impressionada. 140 pessoas num grupo de WhatsApp. Apenas eu era cantora. Apenas eu. E aí ele estava lá, o abusante, abusivo, técnico de som. Aí o que eu fiz? Me retirei do grupo porque eu não mereço estar num grupo que tenha pessoas dessa natureza. Me retiro e vou lá pro grupinho que a gente criou, inclusive que foi o grupo que resolveu o problema, entende? Que teve pontuação com o governo, que chegou e resolveu, e conversou, e dialogou e tal. Mas isso é muito importante, eu acho que ter uma posição. Uma posição, né? Sim, com certeza. Quando algo não está bem, né? Uhum. Como a gente vive num mundo onde muita coisa não está boa, você tem que ter um posicionamento, até para que a gente possa superar esse modelo que está aí, que é um modelo que é muito ruim para toda a sociedade. Né? Eu sempre digo que eu sou uma mulher muito grande para estar em muro. O muro ele é muito estreito para mim, eu não consigo ficar em cima do muro. Né? Eu tenho um posicionamento para a vida mesmo. Acho que aí, como artista, como eu estou te falando, eu consegui fazer um nicho, estar num nicho de mercado, conseguir uma fatia desse mercado, conseguir sustentar a mim e meus filhos com música, que é uma coisa, nossa, tu trabalha, tu só faz isso mesmo, tu só canta, tu trabalha. Não, gente, eu trabalho com música, é meu trabalho. O Joy aqui, ó, meu parceiro, a gente... Aqui é o Joy, daqui a pouco rala. ele... Falar nisso, eu gostaria de saber, se tu trouxe... Eu sei que a gente não marcou para isso, né? Sim. Mas eu acho que vocês poderiam cantarolar alguma coisinha aí pra gente. O que você acha de fazer isso? O que tu quer cantar, Joy? Tocar. Se tu puder fazer uma cantarolada, dá uma palhinha aí pra gente, aí com o Joy, que Joy tá todo, como é que se diz? Tá todo escondido aí, porque ele diz que ele não gosta de aparecer muito na telinha. Não tem mistério nenhum aqui, não tem nenhum profissional na telinha. Esse aqui a gente tá tentando justamente fazer esse trabalho com um grande parceiro aqui, o Hugo, né? Para ver se a gente traz a periferia, para que a gente possa ouvir a periferia. Né? E, por exemplo, dialética da periferia, arte em movimento. A dialética da periferia, ela está falando de todas as coisas que podem acontecer na periferia, independente de ser a arte. Né? Porque para a gente, por exemplo, no nosso primeiro vídeo, a gente colocou, e no segundo, que essa visão de arte que nós temos é uma visão muito mais ampla do que nós entendemos como arte. Né? Para nós ela não pode se limitar só a quem canta, a quem compõe, a plástica, a literatura, ao teatro. Ela para mim é muito maior para nós, né? Muito maior. Por exemplo, um trabalhador que transforma uma realidade e faz dela algo belo, para nós ela é considerada também é isso, né? Arte é algo deixar o feio artístico, bonito, né?
E às vezes, e essa concepção nós já tivemos na antiguidade grega, nós tínhamos essa concepção de uma arte com maior amplitude. Depois ela foi sendo mais, como é que eu posso dizer? Ela foi funil, né? Ela foi afunilando e tendo mais especialidades, entendeu? Porque hoje a gente vive praticamente num mundo de especialistas, né? Às vezes tu toca, mas eu só toco se for isso, eu só sei isso, entendeu? E você vai para as outras áreas da ciência, né? Com essa questão da base científica no mundo mais moderno, mais contemporâneo, você vê que medicina 6 anos e não, eu vou me especializar em cirurgia da ponta do dedo, né? Mas você vê, se a gente for ver, a gente tem alguns pensadores hoje que ele diz que nós estamos sofrendo de uma crise de totalidade, de universalidade, ou seja, as pessoas conseguem enxergar a formiguinha, mas ela não consegue enxergar o universo que tem em volta dessa formiga. Entendeu? Então é nesse sentido que a dialética da periferia ela se coloca, a arte em movimento. Sentir o que a periferia está construindo, o que ela está pulsando em todos os seus sentidos, né? Agora você estava até comentando que quando tu era menor lá na Liberdade, né? Que era uma outra liberdade, era um outro momento, né? Onde as pessoas tinham até uma participação maior uns com os outros, e essa questão da cultura era muito pulsante, ela ainda é muito pulsante na Liberdade e em vários outros bairros da periferia. Mas agora tem a violência de São Luís. A violência aumentou, também com o nível de desempregos, essas coisas todas, né? Aí a tendência é que a violência aumente. A pobreza aumenta, né? A pobreza aumenta, não tem como a violência não aumentar dentro, né, da mesma proporção. Mas, e aí, você o que vocês escolheram aí? Eu sei que é uma improvisação, a gente não organizou nada nesse sentido, mas o Joy tá até chorando, emocionado. Vamos tocar... eu não sei. Eu tava pensando em... Tu tem alguma coisa autoral? Em Belchior. Tá. Olha, eu não sou muito compositora, não. Eu sou meio com vergonha, assim, das minhas... Ainda sou envergonhada das muitas minhas. músicas bonitinhas. Eu abri a boca só pra falar isso. Mas eu sou uma intérprete, eu prefiro dizer que... Sim, mas tu pode interpretar algo que foi produzido por vocês, por exemplo. Que você conhece, que tem facilidade. Porque quando a gente produz, a gente tem muito mais intimidade. Eu vou cantar uma música aqui que eu interpreto, não é minha, mas ela é a primeira música que tocou no rádio minha, por exemplo. Certo. Acho que você toca, não sei bem, vai lá. Só um minuto. Acho que eu não vou acertar tocar, não. Ó, tu corta essa parte aí. Canaã, Terã, Ceará, cada canto dessa terra, num chão qualquer, pois tanto faz. Tennessee, Irigui, Bagdá, a paz vai quebrar a perna, enfim vou alcançar a paz. Você verá, eu vou ser feliz de dar dó, vou rir até desabrumar as parabólicas. Você verá, eu vou ser feliz de doer, vou ver o sol nascer sem dor, nem dó em Salvador, Sumaré, Xangri-Lá, em cada curva dessa esfera, na esquina de qualquer lugar. Você verá, eu vou ser feliz de dar dó,
Você verá, eu vou ser feliz de doer. Vou ver o sol nascer sem dor nem ré no Cariri, Piauí, Cabrobó. A solidão vai quebrar a cara, enfim vou encará-la só. Olha, gente, que me encantou, hein? Me diz aqui, você deu uma demonstração aqui da sua arte, né? Da sua cantoria, do seu dedilhar no violão, né? Mas me diz aqui, como é que você junta tudo isso e ainda consegue ser mãe? Diz Você aí, tem Luísa. A Luísa, tem mais alguém? Ou só tem a Luísa? Não, eu tenho Luísa e Felipe. Olha aí, mãe de duas Duas pessoas muito maravilhosas. Gente, Essa ela aqui é a sorri, Luísa porque ela tá assim, e o Felipe. envergonhado. O Felipe tem 11 anos, a Luísa tem 7. Conta essa história aí pra esse Olha, nosso povo aí. Como é que é ser cantora, ser mãe, nessas diferenças todas que você já até pontuou aqui no nosso assim, debate? Ser mãe sempre foi um projeto de vida, assim, eu sempre quis ser mãe, né? E eu vivia falando que eu queria ser mãe jovem. Se eu fizesse, 30 anos, eu não teria mais filhos. Então eu tive logo com 22, que era pra, né? Casei cedo também e tal. E aí eu sempre fui muito quieta, pessoal. Eu nunca fui muito boêmia, apesar de artista, sabe? De farra, de noite, A gente gosta, de vez em quando, a gente gosta, né? Sim, faz parte. Mas não é uma coisa que é a tônica da minha vida, sabe? E aí eu tive o Felipe e a Luísa, eu parei, né? De cantar quando o Felipe nasceu e parei de cantar quando a Luísa nasceu. Eu cantei até Luísa... Na semana que ela nasceu eu cantei, e o Felipe também, né? Mas aí depois eu parei. Quando eles nasceram eu fiquei mais ou menos 2 anos parada. É um privilégio, né? Poder dizer, eu parei, eu pude parar, né? Porque ninguém ficou passando necessidade e tudo. Porque eu me programei para isso também, né? Para cuidar dessa primeira infância que quem dera todas as mães desse país tivesse uma licença maternidade de 1 ano e meio, 2 anos, que é o ideal, né? Que a criança tá aquela fase de desenvolvimento. Mais importante é até os 2, né? 2 anos que a criança tá ali formando a personalidade, os laços, né? É por isso que esse laço assim, né? Acontece assim. E hoje em dia não me causa mais nenhum tipo de... Claro que para eu sair de casa é uma luta, né? Eu tenho todo um trabalho para sair de casa antes, deixar comida, preparado, deixar banho, né? deixar tudo ok, né? Para sair para trabalhar. Agora com a pandemia que eu não trabalho mais. Mas de vez em quando a gente toca, né, Joy? A gente viajou para tocar. Eu faço alguns shows em alguns condomínios, em eventos mais familiares, assim. Eu cantei num evento domingo que tinha, sei lá, 4 pessoas. Era, sim. Bem, entendeu? Aí não aglomera, né? Isso não aglomera. Então, assim, a gente vai aos pouquinhos tentando, mas as crianças não são... Porque também tem o pai, aí a gente, apesar de separado, mas é um ponto de apoio, a gente se dá bem com relação a... Já casei de novo. E tal, então assim, é tudo Aí tem o padrasto também que fica com eles, né, eu preciso cantar, ele fica, às vezes vai até onde eu tô cantando com eles pra almoçar, é muito engraçado, eu tô cantando num restaurante, aí lá vem Hertz e Luiz, vão sentar pra almoçar, e eu cantando, eu trabalhando e eles almoçando. E aí, eu sou feliz, assim, como mãe desses pirralhos, porque... Não? Pirralhinha, solta uma pirralhinhazinha. Me diz aqui, além de... Você diz que canta e sobrevive com com a sua música, com a sua arte. Agora não. Mas você, se você não estiver cantando, você tem uma outra tipo de atividade? Você exerce essa atividade? Como é que é? Como é que tá essa história nessa vida hoje? Eu tô bem ferrada. Porque eu larguei faculdade, eu já larguei emprego por causa de ensaio. Tem noção? Larguei um emprego por causa de um ensaio.
A chefe não quis me liberar. E eu, querida, Sinto muito. eu vou ensaiar. É um show importante pra mim, entendeu? E foi mesmo. Foi meu primeiro prêmio universidade. Assim, tipo, na época era super importante ter um prêmio universidade, porque significa que as pessoas estão te ouvindo em casa e pedem tua música em casa. E te conhecem como cantora. Quando tem um prêmio universidade, o formulário são para quantas pessoas? 600 em média, né? Para 600 pessoas e tu ganhar, nesse formulário de jornalistas, não sei o quê. Eu não ir no ensaio por causa de um emprego para ganhar 2 salários mínimos, eu vou ensaiar. Entendeu? Vou ensaiar. E aí foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu nunca trabalhei tanto depois que eu larguei esse trabalho. Eu disse, não, eu tenho que focar, porque na verdade, verdadeira, não dá pra focar se tu tiver outras atividades. Outras atividades assim, tu laborais, fica, né? Tu não consegue focar. Porque a arte, ela termina te cobrando muito, né? Exato. Você às vezes tem que ensaiar exaustivamente, entendeu? Às vezes à noite, né? Faz show à noite, Sim, tem aí que, pra durante acordar o dia cedo. tem que, né? Pra acordar cedo é complicado você Mas ter a uma gente outra consegue, atividade. a gente tem um nicho de mercado bom, assim. Mas a gente pode ver que nem todo cantor, nem toda cantora, às vezes nem todo trabalhador, nem todo artista, ele tem esse privilégio, porque termina sendo um privilégio, mas a gente você fala dizer, sempre opa, eu disso, não quero isso, eu vou assumir essa história, entendeu? E você ter conseguido um privilégio, se manter com a certeza. sua arte, principalmente no nosso estado, que é um estado do ponto de vista e sem apoio de governo, de nada. do desenvolvimento humano, é um estado pobre, né? apesar de ser rico em natureza, rico em gente que trabalha, mas o seu povo ainda é muito pobre. E viver de arte em São Luís, no Nordeste, no Maranhão, não é algo mesmo, muito fácil. Então você termina sendo um exemplo também nesse sentido, né? Eu nunca, e mostrar que quando as pessoas querem realmente produzir do ponto de vista artístico, às vezes tem que abrir mão de outras questões. Eu né? nunca neguei que eu sou uma privilegiada, porque eu me considero mesmo uma privilegiada no sentido de viver de música, né? Eu tava falando pra Joy hoje lá em casa, que eu tô muito incomodada com a situação atual da crise sanitária, né? Porque eu vim de um momento em que eu pagava todas as minhas contas, eu pagava meu aluguel, eu pagava a escola, eu pagava a assistência médica, pagava as compras do supermercado, eu saía com meus filhos, eu ia pro cinema, eu ia pra praia, eu ia não sei o que, tudo com música. Com música. Eu saí de isso pra zero, atualmente, né? Isso mexe com... sem dúvida alguma, com a pandemia, tudo, e você termina sofrendo psicologicamente. E a gente aqui, a gente tá falando assim, eu tenho família, de rendimento, padrão, né? de tudo, de tudo. E você tá fazendo aquilo que você gosta de fazer, né? Porque Exato. De certa forma, não, no geralzão, principalmente os artistas, eles deixaram de trabalhar. De estar exercendo as suas atividades por conta do não tem home office. corona. A gente faz uma live aqui, uma live acolá. Eu acho tão estranho o negócio de live aí. Eu não consigo ainda ter essa intimidade com as tecnologias. Vou até fazer uma live. Eu fiz algumas, né? Foram muito boas. Eu vou para um estúdio, faço no estúdio para dar uma qualidade melhor. Até mesmo para a pessoa. Aí bota a conta, a pessoa deposita um dia na minha conta. Poxa, vale a pena depositar um dia na minha conta se eu fizer uma coisa legal, profissional, né? E aí eu faço sempre uma coisa mais profissional e tudo. Por isso que eu não faço muitas também. Tassi, mas aí pra gente encerrar. Sim. Eu queria te perguntar o seguinte: tu que já está no ramo, tu que consegue sobreviver com a tua arte, né? Mesmo com todas as nossas dificuldades, com tudo que a gente já colocou aqui no nosso bate-papo, mas eu vou te dizer o que tu diria, por exemplo, para uma jovem que quer começar hoje a adentrar nesse mundo da arte. É o que eu digo para Luísa: estuda, minha filha. Eu acho assim eu acho mesmo que tem que ter uma segunda opção, sabe? Eu contei com muito apoio de muita gente para estar aqui hoje, assim, de nome, de ser chamada pelos bons projetos.
para ser chamado pelas boas casas, que pagam melhor. A realidade que a gente vive, ela não é da maioria. A gente tem essa consciência, né? Eu tenho consciência disso. Agora, é maravilhoso. Eu vejo muita gente talentosa hoje em dia. Tem muito boas cantoras, certo, né? Muito boas cantoras. Surgindo, bons artistas, bons cantores, bons músicos. E é uma galera muito jovem, sabe? Que tá na universidade, que tá antenado com o que tá acontecendo no mundo, tá dentro da academia, que já é uma outra realidade, né? Outro mundo, e tal. E a gente, ainda bem que teve acesso dessas pessoas que não são abastadas e não são... Não, gente que é da perifa mesmo, que tá na universidade, que tá estudando, que tá cantando, que tá compondo, que tá... Eu podia falar aqui, sei lá, vamos ver, Regiane Araújo, uma puta cantora, saca? Cantora com C maiúsculo, mas que é formada em ciências sociais, tem trabalho com indígena, com quilombola, tem, sabe? Tem uma... O som dela tem tudo a ver com isso. Tem né? tudo a ver com isso. Então tem muita gente. Tem uma garota que eu não falei com ela ainda. Foi por... É porque eu sou lerda, eu falei até pra Hugo. Eu falei pra ele que eu sou um pouco desatenta a isso. E porque eu também tenho um dia a dia... Né? Pesado, né? Criança, casa e tal. Emanuele Paz. Emanuele Paz. Canta demais, eu já sei que a menina tem um ativismo, tem um discurso, sabe, legal de conversar com outros jovens. Tal. Talvez eu não esteja mais tão jovem, eu fico muito deslocada quando eu tô perto desses jovens. Eu não me sinto mais uma pessoa mas jovem. Essa questão cronológica a gente também não pode... Geração, né? É geração, na verdade, exato. Pode ser, porque espiritualmente tem muita gente que tem uma cronologia maior. Eu sou antiquíssima. E termina tendo uma juventude sendo muito jovial, né? E o seu inverso também acontece. Tudo bem, eu acho que as gerações, né, nós podemos pensar diferente, ter, né, uma concepção diferente de mundo, porque são momentos diferentes do nosso existir, da nossa formação, né? Mas muitos de nós às vezes conseguem avançar também em todo esse processo, independentemente da... Mas é como disse Belchior. Da nossa idade, Belchior, né? sempre certeiro. O novo, ele sempre vem. Sim. Sempre vai ter uma geração nova de bons artistas, de maus artistas. Sempre vai ter. Não tem Chitãozinho Chororó, mas também tem Marília Mendonça. Aí tu é que sabe. Né não? É bem melhor ouvir Chitãozinho Chororó. Essa é uma coisa, sabe assim? Então tem em todas as vertentes, em todos os estilos, sempre tem o mais antigo que continua sendo bom, e tem o novo que é bom ou não, que pode ser bom ou não, ou não de forma nenhuma. Essa né? coisa de bom e ruim às também vezes é muito relativo, né? relativo. Por exemplo, se tu gosta de uma determinada vertente musical, tu geralmente, as pessoas de um modo geral, elas terminam excluindo a priori logo os outros, né, as outras ramificações. Mas tem gente muito boa mesmo, fazendo todo tipo de música. Sim, olha, aqui em São Luís... Assim como tem gente também que não é tão bom, fazendo todo tipo de música. Eu vou dizer pra vocês uma coisa, eu fiquei muito impressionada porque eu conheci uma moça, eu não sei como é que ela gosta de se determinar. A Amy Paixão, ela é drag, o artista é a Amy. A Amy Paixão, eu a conheci numa oficina de projetos, e a gente estava conversando sobre coisas muito pouco ortodoxas, né? Ela me ensinando algumas coisas assim. Gente, ela chegou no lugar com uma bota do tamanho... Eu nem sabia que tinha gente assim em São Luís. Eu falei pra ela. Eu disse, amiga, eu não sabia que tinha gente assim em São Luís, bonita desse jeito. Gente, uma pessoa... E uma artista. Gente, tem que ouvir. Procura depois na internet. É uma... Eu vou falar, é uma Pablo Vittar muito melhorada. Entende? Muito massa. Tu fica assim, oi? Isso produzido, feito, tudo aqui. Então tem muita coisa boa acontecendo, muita. Joy mesmo tem uma banda, a banda gravou um videoclipe ontem. De uma música do caralho. Entendeu? Que a gente veio ouvindo Já tá disponível? Tá. Veio ouvindo de Barreirinhas pra cá, chorando. Linda música, linda música. Então assim, tem muita coisa boa sendo feita, sabe? Muita coisa boa.
Tem muitos compositores. Ó, aqui tem um compositor chamado Paulão. Paulão. Como é que tá o Instagram? Paulão. Gente, ele tem músicas lindas, belíssimas, assim, umas coisas, sabe? Muito bem produzidas. Aí eu morei na casa dele, olha, aluguei a casa dele. Me mudei de lá, a gente conquistou nossa casa própria, agora. No meio do apocalipse. Aí, antes, a gente morava na casa dele. E aí ele disse, não, eu gravei meu disco aqui. Num quartinho. Ele gravou um disco todinho num quartinho. Hoje com as tecnologias nós temos muita mais facilidade, e muito bem produzido, muito bem feito. Então, assim, o que eu diria para os artistas novos é para se apoiarem uns aos outros, né? Que é muito importante essa solidariedade entre os artistas. Eu acho que essa solidariedade entre nós, seres humanos. Na minha teve muito pouco, tanto que eu sou uma pessoa muito solitária nesse sentido, porque não tinha muito esse apoio, tinha uma rivalidade estranha que eu não consigo compreender muito bem. Mas prefiro também ficar na minha sozinha, tô fazendo minhas lutas, eu tô nas minhas guerras. Não é fácil ser quem eu sou, não é fácil viver a minha vida, não é fácil os meus desdobramentos e a minha família, tudo isso que eu tenho que cuidar, que é muito mais importante do que outras coisas, mas... Na verdade, nossa geração é uma geração esquisitíssima, entendeu? Que a gente é muito jovem para ser da geração mais antiga, mas a gente e é muito velho para ser da geração mais nova. Então a gente não se enquadra, assim. A gente fica no... O pessoal respeita a gente. Tipo assim, a gente tem respeito. Rapaz, aí fala assim, Tássia. Ai, Tássia. Entendeu? Me tem respeito, mas o respeito não dura um café. Toma um café comigo, o respeito vai-se embora, como já aconteceu. Né? Aí, eu pensava que tu era mais séria. Eu pensava que tu era mais não sei o quê. Eu pensava, mas é por causa da história de vida da gente. Mas eu agora acredito que com a dialética da periferia, a gente é. vai trazer essa galera toda para junto da gente. É verdade. Para que a gente possa realmente, eu acho que interagir mesmo. As várias realidades, sim. Os vários artistas, independente da sua idade, né? É o que os talentos têm para apresentar mesmo para toda essa sociedade que nós temos, esses humanos e essas humanas que existem nesse planeta. E eu acho que nós temos a necessidade de interagirmos, principalmente depois desse momento, quando ele se extinguir, né? Na sua totalidade, ou mesmo ficarem as coisas mais amenas mesmo, nós temos que interagir de uma outra maneira, né? Construindo até um mundo melhor para que a gente possa viver melhor mesmo nele. Eu sempre falo para um amigo nosso que é também um baita músico, professor, como eu disse, é solidariedade ou morte. A gente nesse momento, ou a gente dá a mão, ou a gente está arruinado. É verdade. Né? Agora eu falei que a gente estava encerrando, né? Mas aí o meu grande parceiro aqui, ele não está presente, não quis sair no nosso bate-papo aqui, o Hugo, né, que é um dos mentores também aqui do canal Arte da Periferia, Dialética da Periferia, Arte em Movimento, né? Mas a gente queria que tu mandasse uma mensagem para esse povo da periferia, entendeu? E também pudesse dar uma palavrinha do que tu achou dessa experiência da Dialética da Periferia. O que você acha sobre isso? O que você compreende dessa iniciativa, sobre essa iniciativa? Eu falo da iniciativa ou você pode falar do jeito que você quiser. Aqui é aberto, a pessoa não tem papo na língua, fala o que quiser. Assim, eu acho que todos os espaços que existam para democratizar o acesso à informação, a conhecer pessoas, a conhecer artistas novos, a pensamentos, a saberes novos, a novos saberes, eu acho que é importantíssimo. Hoje em dia que a gente pode ter um canal, a gente, né, escreve um canal e faz um vídeo e conversa com as pessoas, e em que a gente está vivendo um momento fútil também da internet, para pessoa, tem gente que acha que conteúdo é moda não, é maquiagem e etc. E tem criadores de conteúdo incríveis, criadores incríveis de conteúdo pela internet. Eu mesma agora, com esse negócio de pandemia, ficando mais em casa, e eu tenho acessado coisas muito interessantes. Eu nunca fui de ver YouTube, por exemplo. Hoje eu já vejo. Na Instagram, eu via só atualizava as minhas redes pro meu trabalho.
Hoje eu já sigo perfis que criam conteúdo, de fato, né? Porque uma coisa é tu fazer um vídeo... Olá, galerinha do YouTube, né, Luísa? Outra coisa é tu gerar conteúdo, né? Que vai fazer alguma diferença na vida das pessoas, que as pessoas vão se identificar com o que está sendo dito, ou que vai acender uma luz, né? No que está sendo dito. Tipo, eu dizer... para as pessoas da liberdade, da fé em Deus, do Sacavém, do Anjo da Guarda, da Madre Deus, do Goiabal, da Ilhinha, de onde quer que seja, né? Que os nossos espaços, eles podem ter violência, eles podem ter pobreza, eles podem... mas a gente tem que reunir-se, aquela coisa da solidariedade. Vamos reunir, vamos organizar. A gente se reúne para quê? Para quebrar esse ciclo, né? Esse ciclo de pobreza, esse ciclo de violência. A gente tem que fazer isso. Quando eu morava na Liberdade, a gente fazia isso pela igreja, a gente fazia isso pelas pastorais. Então, assim, acho que a gente tem que viver mais em comunidade. Falta muito o viver em comunidade. Hoje em dia, a gente tem uma carência de comunidades. As crianças não vivem mais na rua. Elas não têm... Ninguém é mais responsável. No meu tempo, todos eram responsáveis por uma criança. Os vizinhos, a família. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem medo de tudo. A gente não vive mais em comunidade hoje em dia. E eu acho que essa coisa de viver na periferia... É possível resgatar isso, porque está todo mundo muito próximo ali. Eu morava numa rua, estava falando aqui que era parede com parede. Como é que eu não vou ser próxima da minha vizinha? Eu ficava na casa, a minha vizinha era responsável de ver. Olha, Gilberto, eu olhei Tássia. Fazendo isso, fazendo aquilo. Sabe? Então a comunidade se envolvia na nossa formação, na nossa criação. E é o que falta muito, infelizmente, hoje em dia. Eu acho que a gente devia procurar viver mais próximo, mais perto. Que era um recado que eu daria para quem está nesses bairros que ainda hoje eu frequento, que tem família e tem amigos e tudo, é sobre a necessidade, a importância da gente viver de fato em comunidade. Como eu tenho a Isiane lá na Liberdade, que tem um projeto que faz exatamente isso. Bota um monte de criança junto, que ela é jogadora de basquete. Ela vai fazer o quê? Um projeto para jogar basquete, para ensinar a jogar basquete. E é viver em comunidade, é estar em comunidade, sabe? É tirar a criança daquela realidade que não é boa e trazer para uma realidade que é comunitária e que é boa. Ela não precisa estar na rua vacilando né, à mercê de qualquer coisa. Ela está numa quadra de esporte, estudando, aprendendo um esporte, valores, né, de disciplina que esse esporte traz. Então, assim, viver em comunidade é resgatar essa vida mesmo em comunidade. Quanto mais famílias estruturadas tivermos, menos pessoas à margem a gente vai ter, né? Então, fazemos aqui esse talento, né? Uma mulher de uma cabeça incrível, certo? Que já lutou, continua lutando, né? Continua lutando. Uma grande artista maranhense. Mas a gente tem que falar uma coisa. Eu luto porque eu tive também muito apoio. Não é mérito meu, sem dúvida alguma, sabe? Né? Não é um mérito meu. Não é um mérito meu. Mas nós somos uma construção, querendo ou não, nós somos uma construção coletiva. Exatamente. Apesar de nós individualizarmos essa construção, né? Achamos que nós aqui construímos tudo. Muita gente acha isso. Mas você é uma construção coletiva. Sim. Você sofre influência, né? Na sua família, na sua escola, Exatamente. No seu bairro. Do meu com bairro, seus meu bairro me companheiros, formou. Com tudo. Né? Eu falo sempre, meu pai, ele tinha uma autoescola, trabalhava com autoescola. Quem me criou, pagou a escola que eu estudei, a comida que a gente comia, foram as pessoas que tiraram carteira com meu pai, que estão lá na Liberdade. Querendo ou não. Entende? Essas pessoas me formaram também. Querendo ou não, tem gente trabalhando coletivamente. Porque o trabalho ele é coletivo, tem gente que planta e eu não planto, tu não planta. Mas a gente... Um feijão, mas a gente come feijão, a gente come um milho, a gente come uma farinha, a gente come uma carne, cadeia, um peixe. Então alguém está trabalhando, assim como a gente também faz o nosso trabalho, e outras pessoas irão usufruir, ou seja, a pessoa nem está sabendo
que a produção toda é uma produção coletiva. Amor, e tem isso, sabe o quê? O pessoal fala assim, quando tem coisa na Liberdade, aí convida pra cantar, né? Aí eu vou cantar no evento, na igreja, eu vou cantar no aniversário do bairro, vou cantar no aniversário do boi, no festejo, na morte do boi, no tudo. E aí o pessoal fala assim, Tássia, Tássia não sei o quê, porque ela vem cantar aqui, ela não cobra nada. Gente, eu tô só retribuindo tudo que eu ganhei desta comunidade que me deu tudo, me deu ali que eu aprendi a cantar, ali que eu aprendi a tocar, ali que eu me apresentei as primeiras vezes, ali que eu comecei a ser reconhecida, sabe, cantar depois da missa, dia de domingo, no festejo da igreja, eu cantava para era muita gente, sabe, voz e violão, todo mundo ficava lá, esperando o show, porque é Tássia, é a filha de Flor, é a filha de Gilberto, a gente viu ela nascer, a gente viu ela crescer, entende? Então não é nada demais eu estar lá. Não é nada anormal você retribuir. É simplesmente eu retribuir tudo que eu Mas isso recebi. É interessante, porque nem todos os artistas se compreendem dessa forma. Sim. Né? Às vezes você mora numa comunidade, nasceu na comunidade, e quando você consegue alçar um voo um pouco mais alto, você esquece do lugar que você... Né? Que você às vezes nasceu, esquece do Malbon? Viveu, né? Mas tem muitos que esquecem, então isso também é muito importante. Então eu vou dizer para todos vocês, gente, isso aqui foi, né, esse bate-papo importantíssimo aqui com essa grande artista. E se você quiser acessar o nosso canal, Dialética da Periferia, Arte e Movimento, a gente vai ser muito grato, né? Acende liga o sininho. Sinceramente, eu ainda nem sei como é que é. Aperte o sininho, dá um like, entendeu? Assim, faça assim, ó. Dá essas paradas aí. Se inscreva no canal. Dá o joinha. Se inscreva no canal, dá um joinha, entendeu? Nós iremos ainda ter muita gente, porque esse projeto aqui, enquanto a gente tiver vida, enquanto eu e o Hugo estivermos vivos, a gente vai dar continuidade a esse trabalho. E a gente agradece, né, a você, ao Joy, quem sabe a gente não transforma esse espaço aqui num espaço onde as pessoas possam ouvir, onde as pessoas possam cantar, onde as pessoas possam se confraternizar. Eu acho legal, eu acho muito legal. E vai ser interessante. A gente eu tive uma ideia, né? Tentando. A gente também já fez uma questão de coisas sobre esse espaço, né? Então a gente agradece mais uma vez e deixa um convite, né? As pessoas que acessarem nosso canal, que tiver algum envolvimento com a arte, com a vida, com a produção, com o trabalho, nós estamos abertos, é só marcar, né? E a gente vai estar aqui. Vou deixar o meu telefone, 988683118. É só ligar, mandar um zap, que a gente vai lá buscá-lo para essa entrevista, tá? Liga já. Alô, gente.